Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskin, falando da linda e florida Holon, hoje, dia 9 de novembro de 2022, dia 15 de Reshvan de 5783, noite de lua cheia, como todo dia 15 do calendário judaico. Antes de iniciar, eu quero lhes pedir desculpas pelo tempo decorrido entre o último noticiário e agora, mas afinal, ninguém é de ferro e eu também mereci umas férias. Agora, sem mais delongas, vamos às manchetes de hoje. Pós-eleições em Israel, o governo que se avizinha, como será? Presidente de Israel na reunião sobre o clima no Egito e as reações de alguns jornalistas árabes envergonham o noticiário. Jogador do Maccabi Haifa vai ao Mundial no Catar. Olhos do mundo financeiro estão voltados para Israel no momento. Antes de iniciarmos o noticiário, eu quero lembrar que a noite de hoje, 9 para 10 de novembro, é o dia da lembrança dos terríveis acontecimentos na Alemanha nos anos pré-Segunda Guerra Mundial, quando foi executado aquilo que se denominou Kristallnacht. O nome Kristallnacht, ou Noite dos Cristais, deriva do fato de que todas as sinagogas da Alemanha, bem como 7.000 lojas de judeus, todos os hospitais judaicos, as escolas judaicas e as instituições da comunidade foram depredadas e queimadas. Os vidros quebrados sobre a rua receberam o reflexo tanto da lua como também da iluminação pública e pareciam cristais. Daí esse nome que aparentemente é romântico, mas que traz péssimas lembranças. Em homenagem àqueles que pereceram e principalmente em lembrança dos milhões de mortos em função do que se seguiu a Noite dos Cristais, entre eles 6 milhões de judeus, 85% dos ciganos alemães, um número considerável de padres e pastores cristãos, um número incrivelmente grande de políticos e pensadores contrários ao regime nazista foram assassinados logo depois desta terrível noite. Em lembrança a ela, vamos todos acender pelo menos uma lâmpada que esteja visível da rua, nas nossas casas, nas igrejas, nas sinagogas, nas mesquitas, nos terreiros de Umbanda, etc., para lembrar e trazer luz a um mundo, infelizmente, que foi tomado pela escuridão do regime nazista. E vamos às notícias, meus amigos. Após 5 rodadas de eleições, em pouco mais de 3 anos, finalmente se vê no horizonte a possibilidade de um governo estável graças à formação de uma coalizão de direita que une os religiosos, ultra-religiosos, a direita moderada e a direita radical, com 64 parlamentares. Apesar desta composição, é importante assinalar que a divisão de voto foi praticamente igual entre as duas coalizões, uma diferença meramente de 2.000 e poucos votos. No entanto, há uma cláusula de barreira em Israel. O partido que não atingir 3,25% dos votos não elege ninguém. E 5,7%, ou quase 6% dos votos totais válidos foram dados a partidos que não atingiram a cláusula de barreira e, portanto, seus votos não são considerados. Isto permitiu a formação de um governo com 64 cadeiras para a coalizão vencedora. Há alguns importantes dados a acrescentar. O primeiro é com respeito à esquerda. A esquerda mais radical israelense praticamente evaporou. Os partidos Meretz e Balad não estarão no parlamento por terem ficado abaixo da cláusula de barreira. O outro partido de esquerda, o Avodá, conseguiu passar raspando com apenas 3,6% dos votos válidos. Já do lado da direita, no lado do centro, com uma tendência à esquerda, o partido Yesh Atid, do atual primeiro-ministro, conseguiu se tornar a segunda maior força no parlamento com 24 cadeiras, apenas atrás do Likud, que atingiu 32. Mas a grande surpresa foi na extrema-direita, com uma corrente
que foi habilmente montada por Netanyahu e que conseguiu juntar a direita radical de Smotrich com a direita ainda mais radical da Otzma Yehudit de Ben-Gvir. Juntos, eles conseguiram impressionantes 14 cadeiras, tornando-se a terceira maior força no parlamento. Não há dúvida que os dois partidos vão se separar logo que assumirem as cadeiras no parlamento, mas o radicalismo ganhou uma força que jamais teve. Muito disso se deve, incrivelmente, à radicalização dos árabes. Os movimentos terroristas e os atos de extremistas árabes em Israel geraram uma revolta que levou votos aos antes inexpressivos partidos da extrema direita mais radical. Nas cidades mistas, onde judeus sofreram inúmeros ataques dos residentes árabes, os votos na coligação Smotrich-Ben-Gvir quadruplicaram em relação a eleições anteriores. Foi o que ocorreu, por exemplo, em Lod, em Beersheba, em Akko, em Ramle e outras cidades mistas. Os constantes roubos feitos por beduínos nas comunidades agrícolas levaram também a um fenômeno até pouco tempo impensável. As comunidades agrícolas, que na sua esmagadora maioria votavam sempre na esquerda, desta vez votaram na extrema direita radical, pensando em Ben-Gvir. O motivo? Ben-Gvir disse que lutaria contra o que ele chama de terror agrícola, que é o roubo constante de equipamentos agrícolas e dos produtos agrícolas nas comunidades isoladas. Os sionistas religiosos, isso é interessante, uma análise feita por Eliav Brauer, do Jerusalem Post, diz o seguinte: os sionistas religiosos votaram em Bezalel Smotrich apesar da presença de Itamar Ben-Gvir na coligação, enquanto os eleitores seculares tradicionais nas cidades votaram em Ben-Gvir apesar da presença de Smotrich na lista. Os ultra-ortodoxos também saíram fortalecidos, uma vez que houve maciça presença deles nas urnas. Em Israel, o voto não é obrigatório, mas nesta eleição, 71% dos votantes foram às urnas, o mais alto índice de votantes desde 1999. Os rabinos ultra-ortodoxos convocaram seus rebanhos a votar, e isso deu uma imensa força a seus representantes. No passado, não era muito comum os ultra-ortodoxos se preocuparem com as eleições. O próximo governo, então, pela primeira vez na história de Israel moderna, terá 50% da coalizão governamental formada por religiosos. O presidente Herzog deve começar hoje consultas para designar o futuro primeiro-ministro, mas não há qualquer dúvida que será Bibi Netanyahu. E já começaram as brigas por ministérios, algumas delas de forma tão aberta que começam a gerar repulsa em parte da população. A reunião sobre o clima que se realiza em Sharm el-Sheikh trouxe ao Egito líderes de todo o mundo. Quando se preparavam para a tradicional foto dos participantes, o presidente Herzog se apresentou aos que estavam por perto, entre eles o primeiro-ministro do Líbano, Mikati, e a primeira-ministra da Tunísia, Nadia Ramadan. Herzog e a ministra tunisina tocaram algumas palavras e ambos sorriram. O sorriso foi captado pelas câmaras, gerando perplexidade no mundo árabe. O primeiro-ministro do Líbano se negou a trocar palavras com Herzog, mas foi visto sorrindo quando observava a conversa entre a tunisina e o presidente Herzog. Ambos estão sob pesado ataque, não só em seus países, mas em quase todo o mundo árabe. Esse sorriso é um pecado. Espero que você não tenha convidado o presidente a visitar a Tunísia, escreve um jornalista do Al-Madayen, um jornal libanês afiliado ao Hezbollah. Há inúmeras reações negativas ao sorriso formal. Eis algumas manchetes de jornais árabes. Fogo em um campo de espinhos, num jornal. Preocupação de que a conversa inocente possa levar à normalização entre os países, em outro. Normalização entre Tunísia e Israel
Será que Kais Saied, que é o presidente da Tunísia, vai considerar este encontro como traição? Tuitou um político argelino. Aqui, uma manifestação nas redes sociais. Vejam a conversa entre a primeira-ministra da Turquia e o presidente israelense Yitzhak Herzog durante a Conferência Mundial do Clima em Sharm el-Sheikh. Será aceitável para o presidente da Tunísia, que já disse muitas vezes no passado que a normalização com Israel é traição? Como ele reagirá à sua primeira-ministra? Já o primeiro-ministro Mikati, que não conversou com Herzog, mas parecia divertido e sorridente com a conversa entre Herzog e a ministra tunisina Ramadan. Com quem Mikati está conversando e rindo? O que ele disse? Questionou um jornalista libanês. O governo tunisino se apressou a emitir uma nota dizendo: tudo o que está escrito nas redes não é verdade. Não falamos com Israel. Não há diálogo entre os países. E quem publicou essa coisa o fez com o objetivo de prejudicar a Tunísia e pintar um quadro errado, inferindo que a Tunísia está mudando sua posição em relação ao apoio palestino. Enfim, amigos, como vocês veem, a imprensa árabe não tem nenhum interesse em ver uma situação melhor entre Israel e os países árabes. Abdoulaye Sak é um jogador senegalense que joga no Maccabi Haifa. Ele foi convocado para a seleção nacional do Senegal. O Senegal disputará a Copa no grupo A, juntamente com Catar, o Equador e Holanda. A participação do jogador na Copa renderá ao Maccabi Haifa 500 mil shkalim, cerca de 760 mil reais. Caso o Senegal passe para as oitavas de final, o valor sobe para 1.100.000 reais. Enfim, que bom que ele foi convocado. Como se sabe, Israel é o terceiro país com maior número de empresas listadas na Nasdaq, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Hoje, são 93 empresas, mas cerca de 265 empresas israelenses já foram listadas na Nasdaq, muitas delas adquiridas por gigantes como Intel, Apple, Google, Alibaba e outras. Portanto, sobram 93 israelenses ainda na bolsa. Após a divulgação dos relatórios trimestrais dos gigantes da tecnologia norte-americana, nas próximas semanas o foco mudará para as empresas israelenses. Entre elas estão a empresa de energia renovável SolarEdge, a gigante de jogos Playtika, a plataforma de construção de sites Wix, a veterana empresa de tecnologia de informação Amdocs, a seguradora online Lemonade, a plataforma Faber, a fintech Pagaya, a plataforma de pagamentos Business to Business Pioneer, bem como a NICE, Outbrain, RiskPaid e Kaltura. Quais delas atenderão às expectativas dos investidores e quais perderão para as previsões? Aguardemos a próxima semana. Os olhos do mundo financeiro nesta semana estarão sobre Israel. E para terminar, novamente volto a pedir a você que acenda hoje à noite uma lâmpada, pelo menos em sua casa, que seja visível da rua. Peça aos líderes religiosos das sinagogas, das igrejas, das mesquitas, dos terreiros de Umbanda, dos centros budistas, dos templos das diversas religiões que façam o mesmo. A luz é a única alternativa à escuridão. Não nos esqueçamos que a Noite dos Cristais foi o início do maior período de escuridão na história da humanidade, quando 6 milhões de judeus, a maioria dos ciganos, a imensa maioria dos homossexuais europeus, bem como pensadores e políticos que não se identificavam com o nazismo, foram sacrificados em fornos crematórios, frente a pelotões de fuzilamentos, em forcas improvisadas e por afogamento. Esta terrível situação não pode voltar, e a luz que acenderemos esta noite e deixaremos acesa ao longo de toda ela é um recordatório disso. Amigos, nos encontraremos na próxima semana com mais um Notícias de Israel por Marcos L. Ziskind.
E amanhã, quinta-feira, como todas as quintas-feiras, o Radar do Mundo Judaico, desta vez falando sobre prêmios Nobel na área de medicina recebidos por judeus. Um grande abraço a vocês e nos veremos amanhã no Radar e na segunda-feira no noticiário. Até lá, amigos!